No Brasil, pouco mais da metade dos jovens concluem o ensino médio até 19 anos. Uma opção para a parcela de jovens que não consegue concluir os estudos no tempo esperado é a educação para jovens e adultos. Uma modalidade da educação básica destinada aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou não concluíram os estudos no ensino fundamental e no ensino médio. Olá! O Conexões de hoje fala da educação de jovens e adultos e como ela está inserida nos planos nacional, estadual e municipal de educação. Esse programa é transmitido também pela Rádio Universitária, na frequência AM e também no site. Bom, e para falar sobre esse assunto, sobre a educação de jovens e adultos, a EJA, nós vamos conversar com a gerente da EJA do município de Goiânia e também integrante do Fórum da EJA, a Márcia Mello. Olá, Márcia, muito obrigada pela presença. Olá, eu que agradeço. Bom, também contamos com a presença da Maria Emília de Castro Rodrigues, que é professora da Faculdade de Educação da UFG. Olá, muito obrigada pela presença. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. E também vamos conversar com a Esmeraldina Santos, que é professora da EJA do município de Goiânia. Olá, Esmeraldina, obrigada. Olá, é um prazer estar aqui discutindo a educação de jovens e adultos. Bom, para começar, queria que vocês nos falassem sobre a educação de jovens e adultos, a importância dessa modalidade de educação para essa parcela, grande parcela, né? Um pouco menos de 50% dos jovens do Brasil que não têm acesso à educação, às vezes, que não conseguem concluir a tempo e que muitos desses procuram a EJA. Gostaria que você começasse, Márcia. Então, a educação de jovens e adultos, ela tem um significado extremamente importante para a sociedade, principalmente para as pessoas que não tiveram acesso à escola ou pararam de estudar num certo momento da infância ou da adolescência. E pelos dados que a gente tem hoje, tanto da educação básica, do ensino fundamental, como do ensino médio, são números extremamente altos dessa população que não terminou, no caso nosso do município, o ensino fundamental. A gente tem hoje uma população de Goiânia que não finalizou o ensino básico em torno de 250 mil pessoas, e um atendimento ainda que a gente considera pequeno para atender toda essa população. Então, assim, a educação, é importante hoje a Secretaria estar fazendo essa política, assumindo essa política da educação de jovens e adultos, e o que a gente tem que fazer é com que a população entenda que é um direito que essas pessoas têm, porque a educação, ela não é um direito só da criança, ela é um direito constitucional de toda pessoa humana, né? Ter o acesso à escola. E aí, o que nós precisamos é fazer com que a população entenda isso e volte novamente para os bancos escolares, porque está ligada à questão profissional, está ligada às suas necessidades básicas, né? De ir num banco, de pagar uma conta, do essencial da vida. Ele precisa de ler, ele precisa de contar, ele precisa dessa questão básica, né? Então, o que a Secretaria hoje faz é viabilizar esse atendimento, né? Nós estamos hoje com 74 escolas atendendo a educação de jovens e adultos. A gente entende que ainda é pouco, que precisamos sim estar provocando mais esse atendimento, né? Possibilitando mais esse atendimento, e a população precisa tomar posse dessas escolas, né? Porque essas escolas, elas são públicas e são da população. Então, a gente já aproveitando aqui para chamar a população para voltar a estudar, né? Isso é muito importante. Qualquer pessoa pode se inscrever em qualquer idade, e quais são os procedimentos? Então, a educação de jovens e adultos, ela está direcionada para jovens, adultos e idosos a partir dos 15 anos de idade e que não concluíram o ensino fundamental ou não tiveram acesso à escola, não concluíram o ensino, a educação básica, em que inclui o fundamental
e o médio, né? Então, são pessoas que têm esse direito e muitas vezes elas acham que já passou o tempo delas. Então, esse é um dos nossos grandes desafios na educação de jovens e adultos, que o direito seja garantido do acesso à educação, independentemente da idade, e o que a gente tem percebido é que ainda há muitos jovens e adultos fora da escola, seja por desconhecimento de escolas que estão próximas deles, que atendem a esta modalidade, e não é porque a EJA, que é só no noturno, tem algumas turmas que funcionam também no diurno, então o contato com as secretarias de educação, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual, ou mesmo os institutos federais de educação, que hoje promovem a educação de jovens e adultos no ensino médio, né, é importante para que elas estejam informadas, né, em relação a esse processo de educação. Outras pessoas às vezes pensam, mas eu não tenho a documentação para chegar à escola, mudei, deixei isso para trás. Hoje a lei garante que ele possa se matricular. Então a LDB garante que a pessoa que não tem a documentação possa fazer um exame de classificação ou de reclassificação e ser, né, então, matriculado na escola, dar continuidade aos seus estudos, e isso para nós é um elemento muito importante. Gostaria de acrescentar? Olha, eu estava aqui ouvindo a Maria Emília colocando, as colegas, e observando o seguinte, que essa questão do direito, ela precisa de ser, né, garantida. E aí nós temos diversas salas, por exemplo, no caso nosso lá, eu sou professora, nós temos sala que começa a ter, horário de educação de jovens e adultos começa a atender às 8 horas da manhã. Nós temos horário às 2 horas da tarde. Nós temos horário também às 5 horas da tarde. Então, nós temos a SME de Goiânia, ela propiciou diversos horários e espaços, né, para que a gente possa atender esse público. Agora, o nosso desafio é localizar esse público. Há pouco tempo agora, na discussão do plano municipal, o que a gente viu? Que nós precisamos de buscar esse público, de localizar esse público, porque as salas, nós temos como, nós levantando essas demandas, nós temos como atender, a Secretaria Municipal de Educação tem como atender, mas é necessário que a gente levante essa demanda. Agora, o que fazer? Como fazer, além das chamadas públicas que tem que fazer, além desse movimento que o Fórum faz também, porque o Fórum faz um movimento de mobilização nos pontos de ônibus, nas feiras. Então, além desse movimento, precisamos de mais. E qual é o perfil? É um perfil bem amplo, né, de alunos que podem ser atendidos? Bem amplo. Perfil bem amplo de alunos que pode ser atendido. A partir dos 15 anos, né, até, eu, por exemplo, tenho aluno de 70 anos, de 69 anos, então, o perfil é aquela pessoa mesmo que não tem, eu não sei nem se diria assim, a idade, o término da idade certa, né? Mas o aluno de 15 anos, a partir dos 15 anos, que queira voltar a estudar, no nosso caso, que nós trabalhamos com os trabalhadores, a grande maioria dos trabalhadores da Comurg, mas nós temos diversas formas de atendimento na educação de jovens e adultos na rede. E uma delas é a proposta alternativa, né? O nosso tempo se encerrou nesse primeiro bloco, mas a gente continua falando sobre a educação de jovens e adultos no próximo bloco. Estamos de volta com Conexões de hoje, que fala sobre a educação de jovens e adultos. E para tratar desse assunto estão conosco a Márcia Mello, que é gerente da EJA do município de Goiânia e também integrante do Fórum da EJA, a Maria Emília Rodrigues, que é professora da Faculdade de Educação da UFG, e também a Esmeraldina Santos, que é professora da EJA em Goiânia. Bom, a gente falou da importância da educação de jovens e adultos. Essa importância, ela também é dada pelo poder público? Como que a educação de jovens e adultos está inserida nos planos estadual, municipal e federal de educação? Existe uma política para alfabetização, para que as pessoas concluam os seus estudos em qualquer idade? Queria que você falasse um pouquinho, Maria Emília.
Então, o Plano Municipal, Estadual e Federal de Educação, ele aborda nas metas 8, 9, 10 e também na 11 e 12 elementos da educação de jovens e adultos, sendo que a meta 8 trata da educação básica, a meta 9 da alfabetização, a meta 10 especificamente do ensino médio, né? E nós temos a meta relacionada com a educação profissional, que é a 11 e 12. Então, são metas que contemplam estratégias direcionadas para a educação de jovens e adultos e que tenta garantir esse direito, seja no âmbito de financiamento, formação de professores, garantir chamadas públicas, como a Esmeraldina estava mencionando, né? Em que, no caso do aluno da EJA, diferentemente do trabalho com educação infantil, em que os pais buscam a escola, o aluno da EJA, muitas vezes, ele tem que ser convencido desse direito que ele tem, porque ele acha que já passou o tempo dele de buscar a escola. Mas isso não é verdade, né? Independentemente da idade, qualquer época você pode voltar a estudar e é um direito que cada um tem. Então, nesse processo é importante e os planos têm garantido isso, tentando articular não só a entrada desse aluno no processo de educação, quer seja ofertando educação de jovens e adultos no diurno, no noturno, inserindo ali, hoje nós contamos, quando você falou do perfil, hoje nós contamos com alunos de 15 anos em diante, mas também alunos da educação especial, na educação de jovens e adultos, porque são pessoas que têm esse direito de estarem se escolarizando. E o atendimento a essas pessoas precisa ser de qualidade, então demanda uma formação continuada, material didático específico, demanda nesta formação que os profissionais consigam desenvolver um currículo adequado a esses sujeitos, porque muitas vezes o aluno procura a escola e se o conhecimento, a forma com que está sendo trabalhado não lhe atinge, ele não vai permanecer nessa escola. Então é importante que esse currículo realmente consiga garantir essa permanência do educando e as secretarias precisam buscar esse educando. Nós temos em Goiás alguns municípios que não têm educação de jovens e adultos. Algumas tinham, fecharam e o movimento não é que acabou o grupo que busca e que necessita desse atendimento. Pelo contrário, ampliou-se, né, no âmbito do estado de Goiás. No âmbito do município de Goiânia, isso reduziu com a alfabetização de adultos. Então, é importante que a gente tenha esse olhar, né, e que haja um compromisso do poder público na sua totalidade. Esmeraldina, é preciso também que haja uma ampliação de vagas, já que a gente falou que existe um público maior do que as vagas oferecidas, será que seria necessário ampliar também? Olha, talvez em algumas regiões, né, eu diria que nós temos vaga, por exemplo, o município, ele oferece vagas. Agora, talvez o que a gente tinha que observar aí era o seguinte, se as vagas, pode ser que em determinadas regiões, né, falte, mas eu acredito que se a gente, por exemplo, nas periferias, a gente encontra as escolas bem lotadas, né, Márcia? Bem lotadas, mas pode ser, o que a gente já percebeu pelo que a gente já estuda, pela experiência e tal, é que em determinadas regiões falta. Eu não vou precisar para você as regiões, mas falta um atendimento. Muitas vezes não é porque, é por conta que às vezes não tem uma demanda o suficiente para atender o ensino estruturado. Então, foi nessa perspectiva foi que se pensou em criar uma forma de organização, uma forma de organizar, chamada um atendimento chamado organização alternativa, para atender pequenas demandas que onde não é possível criar turmas estruturadas tal qual está a rede. Mas, assim, em alguns espaços tem uma demanda, por exemplo, suponhamos, alunos de 5ª a 8ª série, vamos dizer, de 5ª a 8ª série ou de 6º ao 9º ano, mas poucos alunos que não dá para formar turma. Então, essa organização alternativa que a UFCM criou, ela vai atender esses alunos em 2 turmas,
Então, é uma proposta que visa atender esses alunos, mas eu diria que em determinadas regiões é bem provável que falte, sim. Mas em outras está sobrando vagas. Ô, Márcia, a Maria falou a respeito da questão da permanência. A permanência também é uma dificuldade, já que esse aluno, antes da idade, antes dos 19 anos, não conseguiu muitas vezes permanecer, não concluiu. Depois que ele está mais velho, com trabalho, às vezes com família, é ainda mais difícil permanecer nessa escola. O que tem sido feito para garantir que esse aluno continue a estudar e dessa vez ele consiga terminar o ensino médio? Então, o grande desafio da educação de jovens e adultos é a permanência desse aluno, né? Porque o estar na escola dele não é só um desejo de voltar a estudar, né? Tem uma série de questões que faz com que ele saia da escola, né? É a questão da sobrevivência dele e da família, né? Porque muitas vezes ele entra na escola por conta do trabalho, mas ele tem que sair por conta desse trabalho, porque o trabalho acaba pressionando ele para ele ficar mais tempo, e esse ficar mais tempo no trabalho significa que ele não está na escola, né? Então esse é um elemento que a gente vivencia o tempo todo na escola. A outra questão são os trabalhos temporários, né? Então assim, por exemplo, tem a festa agora lá de Trindade, a pecuária, essas festas, os alunos saem da escola e vão trabalhar nessas festas. Então, eles ficam o mês todo fora da escola. Quando ele retorna, por exemplo, ele retorna um mês depois da escola. Então, assim, essa permanência do aluno da educação de jovens e adultos, ela não está atrelada só ao querer dele ficar na escola, mas uma série de fatores que a gente tem, que é a sobrevivência, que é a saúde, que é por exemplo, um momento ele está aqui no bairro, no outro momento ele já está no outro bairro, você entendeu? Então, essa dinâmica da própria população, ela dificulta a permanência desse aluno, né? E aí é o grande desafio nosso do poder público, né? Saber como fazer para que a gente possa, nesse retorno do aluno, que foi a vida toda excluído, que ele permaneça de fato, né? Que estrutura a gente pode criar dentro das nossas redes para que esse aluno seja absorvido ali e permaneça. Bom, vou ter que chamar um novo intervalo e você continua conferindo esse debate a respeito da educação de jovens e adultos no próximo bloco. E agora vamos finalizar o nosso debate sobre educação de jovens e adultos, que hoje conta com a presença de Márcia Mello, que é gerente da EJA em Goiânia e também integrante do Fórum da EJA, com a Maria Emília Rodrigues, que é professora da Faculdade de Educação da UFG, e com a Esmeraldina Santos, que é professora da EJA em Goiânia. A gente falou um pouco da questão de demanda e de permanência, queria continuar um pouco nesse assunto agora, mais voltado para a questão das modalidades oferecidas à distância. Existe essa possibilidade do aluno que não pode estar presencialmente às aulas fazer alguma das modalidades à distância? Como vocês percebem essa modalidade? Tem a mesma qualidade? Pode oferecer o mesmo acompanhamento para esse aluno? Maria Emília. Olha, a gente tem na educação de jovens e adultos pouca oferta em relação à educação à distância. Mesmo quando se trabalhava com telecurso, né, que era uma forma de organização, você tinha as salas presenciais. Até porque esse aluno da educação de jovens e adultos, ele é um aluno que já apresentou uma certa dificuldade no processo de aprendizagem. E ao fazer isso sozinho nesse processo, ele encontra muito mais dificuldades. Mas nós temos algumas ofertas de educação à distância para a formação de professores de educação de jovens e adultos. Então, a UNB tem feito esse trabalho através da UAB, com cursos de especialização, a própria UFG tem ofertado, né, algumas formações nesse sentido, não especificamente para a EJA, mas num âmbito mais ampliado, né? E um outro elemento que é importante que a gente agregue é que esse sujeito, mesmo que ele não tenha tido acesso a uma escola próxima, né, há formas de atendimento da educação de jovens e adultos que é diferenciada. No caso da rede municipal de Goiânia, por exemplo,
para fazer esse atendimento, eles têm não só esperado que o aluno procure uma sala de aula de uma escola, mas ele tem ido até o aluno, por exemplo, como a Esmeraldina disse em relação às extensões. As extensões são turmas que funcionam vinculadas a uma escola em espaços não escolares. Por exemplo, no Hospital das Clínicas, né, a gente tem aqui em Goiânia funcionamento de turmas sendo atendidas. Nós temos na Comurg, em horários alternativos, em associações de idosos, né, em que as pessoas não iriam para a escola, mas ali eles se reúnem e ali se constitui uma turma com esse atendimento. Então, há várias formas, isso tanto para a primeira a quarta, quanto de quinta a oitava, com formas de organização alternativa para o atendimento. Um outro elemento que é importante que a gente situe é que, nesse processo, a chamada desse sujeito que compete ao poder público, ela precisa ser de diversas formas para atingi-lo, né? Houve momentos em que a gente, enquanto Fórum Goiano de EJA, enquanto universidade, acompanhou esse processo de parceria, por exemplo, no momento em que havia eleições, em que houve uma articulação para identificar onde estão esses jovens e adultos. Porque se a gente diz assim, olha, nós temos mais de 33 mil analfabetos em Goiânia, tá, onde eles estão? Então, nós precisamos identificar qual é a região onde eles se encontram para abrir turmas nesses espaços que sejam adequados. Então, um primeiro movimento é o do diagnóstico e da divulgação. Então, nós precisamos realmente que essa divulgação ocorra. Um dos espaços que a gente criou para que ocorra essa divulgação é o site do Fórum Goiano de EJA, então, que é o www.forumeja.org.br/go. Ali a gente divulga o nome das escolas de EJA, de âmbito estadual, de âmbito municipal, nos vários municípios de Goiás, né? Então, assim, as pessoas poderem ter acesso às informações. Bom, Esmeraldina, você que é professora, que acompanha esses alunos, quem consegue finalizar o ensino médio, quem consegue levar adiante esses estudos, como é que é a questão da inserção no mercado de trabalho, até mesmo a entrada num curso superior? Você acompanha mesmo que pode alterar a realidade desse sujeito ter conseguido completar esse período da educação? Pode. Pode, inclusive, não só a entrada ao ensino superior, mas também a própria conclusão do ensino fundamental, a conclusão da educação básica é extremamente importante para eles, quando você conversa, quando você oportuniza o aluno a falar qual o significado do conhecimento escolar na vida do aluno é de grande importância. E não só, no meu caso, eu trabalho na Comurg, né, com as extensões da Comurg. E eu tenho 3 alunos desses, porque eu não tenho os dados completos, mas eu tenho, por exemplo, 3 alunos que fazem ensino superior, que saíram das salas da Comurg. Então, e a satisfação, e aquilo que eles colocam em termos de autoestima, de conhecimento, porque o conhecimento, o conhecimento escolar, ele é importante. Ele é importante. O mercado de trabalho, a gente sabe que não existe um conhecimento que vai garantir o mercado de trabalho, mas a gente sabe que sem ele é muito difícil, né? É muito difícil o conhecimento escolar. Então, quando desses alunos que passaram por lá e que estão fazendo o ensino superior, então eles colocam assim, a importância disso na vida para eles. Autoestima, conhecimento, a forma de lidar com as questões familiares, com as questões de trabalho. Então, realmente é uma mudança. Eu digo que é uma liberdade. Né? Acho que a gente se liberta através do conhecimento. E, então, os depoimentos que a gente tem, mesmo dos meus alunos que terminaram só o ensino fundamental, professor, então eles têm um depoimento assim, maravilhoso em relação o que significou para o conhecimento escolar para eles. E a educação básica também. A grande maioria dos alunos da Comurg que passaram lá de 2007 para cá, que é o período que abriu o segundo segmento, o que eles colocam? Quase todos terminaram o segundo grau. Então, a educação básica, isso é muito bom. E todos têm um depoimento importante. E eu entendo que o conhecimento,
escolar ele é muito importante, a formação superior é muito importante, pode que não garantir, mas é a possibilidade para entrar, para melhorar a vida, para melhorar a perspectiva de trabalho. Essa é uma realidade, né? Bom, nosso tempo está quase encerrando, Márcia. Queria que você desse a sua última contribuição. É realmente uma forma de educação que precisa ser incentivada, que precisa alcançar esse público, né? Exatamente. Então, aproveitar esse tempo para falar assim, que as nossas escolas estão abertas, as pessoas não precisam esperar o ano letivo iniciar, elas podem matricular a qualquer momento do ano, tem vaga nas nossas escolas, podem fazer isso. A frequência ela é flexível, né? Então, se é guarda noturno, ele pode trabalhar os dias que o guarda trabalha e os dias que ele não trabalha, ele vai para a escola. Então, tem essa flexibilidade na escola. Então, a gente pensa a escola hoje para o aluno trabalhador, né? Então, essa necessidade dele é que a escola tem que atender. Então, a gente, nas nossas organizações, a gente procura estar fazendo esse atendimento, a gente convida aí toda a população, os filhos, os netos, para chamar os seus pais, os seus avós, né, tios, para voltar a estudar e a gente ter uma possibilidade de uma vida muito mais emancipada, né? Ok. Totalmente. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada, Maria Emília. Muito obrigada, Esmeraldina, pela presença de vocês. Sim. Obrigada. Obrigada a você. Bom, Conexões de hoje chega ao fim. Bom, e esse programa é produzido pela Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás e também pela Rádio Universitária da UFG, em parceria com a TV UFG. E você também pode participar dos próximos programas pelo e-mail jornalismo@tvufg.org.br, pelo perfil do Facebook ou então pela página do Twitter. E eu te espero na próxima semana, mas você também pode assistir aos debates do Conexões no blog do programa, no blog do Conexões. Uma ótima semana para você!